Um lugar chamado Liberdade. Ken Follett. Tradução: Haroldo Neto, 1996. Um lugar chamado Liberdade é um romance que conta a história de duas pessoas de diferentes classes sociais e diferentes realidades, mas que buscam ser livres e poderem viver suas vidas de forma justa. O autor nos leva a uma história fascinante de um mineiro que só sonhava em ser livre. Trata-se da história de Mac McCash, um rapaz de 21 anos escocês que cresceu escravizado em uma mina de carvão, onde trabalhava desde os 7 anos, mas não se conforma com esta condição. Paixão e a luta pelos ideais são pontos fortes do livro. O autor, Ken Follett, constrói a trama entre personagens centrais que possuem seus próprios capítulos, onde, fora os diálogos, são narrados em terceira pessoa durante a narrativa. Malak Mekes, um jovem minerador e condenado a trabalhar como escravo, mas que não mede esforços para buscar e lutar pelos seus direitos. Lizzie Helling, uma dama refinada e de uma personalidade que anseia saber do diferente, devido à sua curiosidade acima do normal. E Jay Jamieson, segundo filho de um aristocrata muito influente, mas que é desprezado por ele. Qual a relação entre eles? A busca pela sua própria liberdade e a construção de seu próprio destino. Este livro de Ken Follett foi dividido em 3 partes, passando pela Escócia, Inglaterra e Estados Unidos. Ken Follett aborda temas importantes como a cruel situação dos escravos na exploração das minas de carvão, diferenças sociais e as lutas pelos direitos trabalhistas e o início das colônias da América. Em um lugar chamado Liberdade, a história que se passa a partir do ano de 1766 é um livro que retrata a realidade cruel desse tempo, onde só havia um destino para as pessoas que não nasciam de famílias com sangue aristocrata, a escravidão. Nessa realidade, a lei só era útil para aqueles com poder suficiente para impô-la, deixando os mineradores e carregadores de carvão à mercê das injustiças. O autor segue fielmente uma época onde o carvão movia um estado inteiro, onde sem ele nada acontecia. Um período onde as crianças nascidas eram juramentadas ao destino de serem propriedade dos senhores de terras. Ken Follett nos leva para Highglen, uma pequena aldeia na Escócia que tem como principal atividade econômica a mineração e é dominada pela família Jamieson. Nessa cidade, os mineradores levam uma vida árdua e sofrida, com condições de trabalho inseguras e insalubres. A história, que tem início na mina de carvão da família Sir George Jamieson, mostra a crueldade vivida por todo um povo em condições insalubres e desumanas. Malak Mekes, Mac, é mineiro, tem 21 anos e trabalha em péssimas condições juntamente com seus companheiros e com mulheres e crianças que vivem na aldeia onde mora. Com seu espírito de liderança, enfrenta o dono das minas, Sr. George Jamieson, por se revoltar com o tratamento desumano que é dado aos trabalhadores das minas e por isso é torturado e tem um colar de ferro colocado ao seu pescoço, marcando ser ele propriedade do Sr. Jamieson, quando resolve que não mais ficará naquela localidade. Decide então ir em busca de sua liberdade e resolve fugir para Londres, Inglaterra. Mac deixa para trás sua irmã gêmea Esther, com a promessa de que um dia mandará dinheiro para que ela também se livre da escravidão. Em Londres, Mac
encontra Lizzie, sua amiga de infância que amava se vestir de maneira masculina e era fascinada por tudo o que era proibido. Além de possuir senso de justiça, era uma jovem determinada e respondia como bem entendesse a quem fosse, mandando às favas as boas maneiras. Agora casada com Jay Jameson, filho do dono da mina na Escócia, onde Mac fora escravo. Os dois, Mac e Lizzie, se conhecem desde crianças, porém deixam de ter contato na infância. Já jovens, em um dia que Macash resolve se insurgir contra o dono das minas, após descobrir que deveria ser libertado de sua escravidão nos ditames da lei, a vida dos dois se entrelaça para nunca mais se soltar. Lizzie e Mac percebem que buscam algo em comum, o desejo pela liberdade. Lizzie o ajuda na fuga e ambos se sentem atraídos um pelo outro, mas nada podem fazer. Ele é um escravo fugitivo e ela uma lady, ambos de classes completamente diferentes. O jovem rapaz acaba vendo-se envolvido em confusões que o levam a ser preso, condenado e deportado para os Estados Unidos. Com a ajuda de Lizzie Hailing, amiga rica e amada, futura esposa do herdeiro Jay Jameson, livra-se da morte, mas tem que cumprir 7 anos de serviços na América. Mac viaja algemado no porão de um navio em cujo tombadilho viajam. Também o casal Lizzie e Jay ao encontro de seu dote matrimonial, uma plantação de tabaco na América. Lá, precisará lutar com todas as suas forças para continuar em busca da tão sonhada liberdade. Elizabeth Hailing, Lizzie Hailing, é uma moça muito à frente de seu tempo. É impulsiva e determinada e tem um apreço enorme pela justiça. É uma aristocrata de família falida que se depara com a única possibilidade de deixar a ruína para trás, casar-se com Jay Jameson, o filho mais novo e menos favorecido de Sir George Jameson. Apesar de separados por questões políticas e sociais, Mac e Liz estão ligados por sua apaixonante busca pela liberdade e verão o destino entrelaçar suas vidas de forma inexorável. Mac logo descobre que se trata de uma mera mudança de continente, não de áreas sociais, pois a colônia também vive momentos de tensão. Se na Inglaterra os trabalhadores não desejam mais ser explorados pela elite, ali os colonos preparam o caminho que os levará à independência do jugo inglês. Lá chegando, Mac ficou trabalhando na Virgínia em uma fazenda herdada por Jay, já que havia sido prisioneiro de seu pai, que não tinha tino para os negócios e não seguiu as orientações de sua esposa, indo à falência. Uma narrativa cheia de sofrimento, suspense, amor e ódio, onde os protagonistas fazem de tudo para chegar a um lugar chamado liberdade. Uma história onde predomina a ganância e o poder e o tão prestigiado status na sociedade. Mesmo assim, não intimou a luta de Macash pela liberdade e um inconformismo de Lizzie Hailing pelo preconceito, onde, naquela época, as mulheres deviam ser submissas e não poderiam ter suas próprias vontades. Uma história de amor, mas, sobretudo, de uma luta desenfreada para se viver uma vida digna e, acima de tudo, uma história de busca pela liberdade. Um homem que luta para se libertar da escravidão. Uma mulher que luta para ter sua voz ouvida, em uma época onde somente os homens tinham voz. Um lugar chamado Liberdade é um livro que nos permite sonhar junto com os personagens. Sonhar por liberdade, pelos encontros e desencontros da vida. Sonhar com um mundo melhor. Um romance histórico maravilhoso que tem tudo para ser apreciado por todos aqueles que se aventurarem nesta história fascinante.